E no ar, mais um episódio do BaiCast, o podcast da Baico, onde falamos de empreendedorismo, gestão, avaliação de empresa e, claro, compra e venda de negócio. E hoje um tema muito pedido para quem quer aprimorar ainda mais a gestão de empresa, que é vendas. É isso aí, ó. Ninguém melhor do que Matt Matar, fundador da MM Escola de Vendas, para dar uma aula para a gente de como que esses processos podem e devem ser profissionalizados. Matt, seja muito bem-vindo ao BaiCast. Não, muito obrigado, é um prazer estar aqui. Eu lembro da Baico iniciando, quando eram 6 funcionários lá atrás, e aí lembro do Diegão vindo atrás. Matt, como que eu faço para vender mais e tudo, e a gente estruturando. E você deu uma aula que a gente falou assim, meu Deus, tem muita coisa para fazer. E olha que a gente fomos bons alunos, hein? Foi, graças a Deus, tá aí, ó, a prova que tá aí. Ó, exatamente. Matt, mas conta pra gente então um processo de vendas, né? Que é algo que é uma palavra muito abrangente, né? Processo de venda é algo muito abrangente, mas vamos fatiar isso em várias camadas até pra gente conseguir então racionalizar aí o seu trabalho e como que você tem trazido muito sucesso para os empresários. Legal. Eu gosto de falar, porque assim, quando a gente começa uma empresa, né? Eu sou empresário, eu sei disso. Primeiro momento a gente vende muito por indicação, né? A gente vai vendendo muito ali pro nosso, um amigo, alguém vai indicando outra pessoa, essa pessoa tá precisando desse serviço e tudo mais. E aí, por muito tempo, a gente fica nessa etapa de nós mesmos indicando, recebendo indicação e a gente mesmo fazendo a venda. E a maior dificuldade do empreendedor é quando a gente passa dessa primeira etapa da gente mesmo fazer a venda para a gente ter o primeiro vendedor. Por quê? Porque a área de vendas da empresa, ela é a área que é mais delicada. Tipo, cara, como que você passa uma coisa que gera a sua receita, que gera aquilo que vai fazer você ter o dinheiro para pagar as contas no final do mês por um terceiro? Então é muito difícil isso. As pessoas ficam... E o empreendedor, o problema é que ele quer pessoalizar demais a venda. E aí é onde que isso peca no progresso da empresa. Exatamente. É o que eu mais recebo, principalmente assim, de pessoas chegando, cara, contratei um vendedor, ele não vende igual a mim. Cara, a primeira coisa que eu falo, ele nunca vai vender igual a você, porque você tem a paixão, você tem o carinho, você tem tudo aquilo que... Você é um expert na sua área, você é o fundador da empresa. Exatamente. E aí, as pessoas chegam hoje me procurando muito nessa etapa, né? A etapa de fazer essa primeira transferência, mas muito com uma dor antes. O cara, às vezes, ele nem sabe que essa é a dor dele. Aí, a dor dele, ele fala pra mim, não, Matt, a minha dor é conseguir vender mais, eu não consigo vender mais. Porque ainda existe um outro problema nessa etapa, que é o problema da sua indicação começar a secar. Porque com o tempo, o que acontece? Você não tem mais aquela, no início da empresa, que você tinha muitas pessoas te conhecendo e tudo mais, a não ser se seja uma pessoa pública, esteja em vários eventos e tudo mais. Mas a maioria das pessoas não. Elas acabam estagnando ali dentro desse processo. E a esfera de contato, ela é limitada, né? Exatamente. Então aí entra a segunda parte do processo que a gente entra hoje na consultoria para ajudar as pessoas, que é justamente criar um funil de vendas. E é muito engraçado que quando eu chego nas empresas, e foi até que eu fiz com o Diegão lá na época, eu cheguei pro Diegão e falei, cara, qual que é a sua meta? O que você quer vender esse ano? E a maioria dos empresários não tem nem essa primeira etapa. Tipo, cara, é tanta venda por indicação, é tanto aquele momento, indicação, que você não tem uma previsibilidade quando você vai vender no mês que vem. Você não tem uma previsibilidade que você vai vender até o final do ano. Então, o time de vendas, ele vem para te ajudar também a criar essa previsibilidade. Você contratar um vendedor, é você começar a pensar a previsibilidade daquilo ali. Então, a gente entra muito nisso. Hoje, quando eu vou fazer uma consultoria de vendas, a primeira pergunta que eu faço é essa, e quando a pessoa não tem, eu ajudo ela a montar um planejamento. Então, começa num diagnóstico, para você entender o momento da empresa, entender o que ele precisa e se de fato o que ele precisa é o que a empresa precisa. São coisas diferentes, né? Exatamente. O que o empresário acha que ele precisa, às vezes está 3 anos ali atrás do que a empresa já deveria ter feito. Exatamente. E aí a gente entra nesse primeiro momento, após fazer esse diagnóstico e começar a criar na cabeça dessa pessoa esse planejamento, principalmente de receita que ele vai ter ali, qual estratégia a gente vai utilizar para cada tipo de negócio. Porque hoje é diferente eu vender direto para o consumidor final, que a gente chama de B2C, vender direto ali, do que eu vender para uma outra empresa, que é B2B. Mesmo estando vendendo para pessoas. Certo. Tá? Então a gente faz primeiro, junto com esse empresário, uma análise de qual que é a persona, quais são as dores do cliente dele. E aí, por exemplo, principalmente quando a gente fala de empresa, existem 2 dores. Existe a dor do empresário que está comprando lá do outro lado, e existe a dor, às vezes, do gerente de vendas ou do gerente de marketing, ou depende do que você está vendendo. Por quê? Por que existe essa segunda dor? Porque esse cara aqui, a dor dele normalmente é a dor de resultado que ele está gerando para a empresa.
Então eu tenho que ter essas duas noções para saber como que eu vendo melhor ali para ele. E a visão também do gargalo operacional, porque muitos ficam seduzidos que o vender mais é a salvação da empresa, ou a mudança de nível dela, mas eles não entendem que entrega e venda têm que ser elementos praticamente de uma mesma face. Não adianta eu vender e não conseguir entregar. E é onde que muitos ali se perdem também, né? Eu lembro que você tinha comentado que tem que ser algo nesse movimento, né, de análise como um todo da empresa, né? Não uma análise linear, embora seja uma construção de processo aqui, mas se você deixa de olhar o todo, você pode criar algo talvez muito robusto que aqui não consiga entregar. E isso é muito comum, Rafa, porque quando a gente entra, uma das coisas que às vezes a gente entende é que a empresa vende de uma forma errada. A oferta que ela faz para aquele tipo de persona, ela é errada. Então, a gente entra, às vezes, mexendo até na forma da entrega do produto, que é tipo assim, cara, por que você faz desse jeito, sendo que se você fizesse de um jeito totalmente diferente, seria mais fácil e você conseguiria vender de uma forma mais rápida? Aí o cara, não, eu nunca tinha pensado nisso, porque às vezes o empresário, ele tá tão, tipo, no processo dele ali, ele sempre fez assim, que ele não vê que às vezes algo diferente pode ser melhor para ele, entendeu? Então, a gente, quando entra, é muito legal, porque normalmente a minha consultoria, ela começa no processo de vendas e ela termina no processo de retenção. Que não adianta só vender. Se você não conseguir vender para aquela pessoa de novo, então, de fato, alguma coisa aconteceu ao longo desse processo. Eu gosto de falar o seguinte, você nunca para de vender. Você está o tempo todo vendendo para o seu cliente. Então, principalmente para quem vende com recorrência, que é tipo assim, cara, eu tenho uma agência de marketing, eu vendi para esse cliente. Só que daqui 2, 3 meses, se esse cliente teve resultado, eu tenho que vender para ele que ele vai ter um resultado melhor, porque senão ele pode sair pensando em procurar uma outra agência, ou sair porque ele montou um time interno e tudo mais, ou ele pode sair porque ele não teve um resultado tão bom. E eu tenho que vender para ele de novo, porque às vezes o resultado não tão bom que ele teve foi do mercado. Entendeu? Então eu tô vendendo o tempo inteiro. Exatamente. Exato. Então, tipo assim, é até engraçado, porque depois de um tempo que eu comecei a fazer consultoria, tem mais ou menos uns 5 anos que eu faço consultoria em vendas, algumas empresas em específico me chamam que já tem time de vendas, Matt, eu quero montar um time de reversão de estorno. Como assim reversão de estorno? O cara vem e pede estorno, eu queria fazer um jeito desse cara não sair. E aí a gente monta script, monta processo, monta tudo para... O cara, quando pede estorno, qual que é a insatisfação dele? Por que ele está pedindo? O que eu consigo oferecer e negociar para esse cara continuar? Então a gente monta um processo também desse lado de cá. E muita gente às vezes nem pensa nisso. Vou aquisição, vou pegar cliente, jogar para dentro. Mas e aí, cara? E a perenidade desse cliente? E vender para esse cliente de novo e tudo mais? Cada vez mais no mercado, hoje a gente vê que é o seguinte, está ficando mais caro adquirir cliente. Então, se eu não tenho um processo de revenda para esse cliente, para ele subir na minha escada de valor e me dar mais dinheiro, que é o que a gente chama de LTV, quantas vezes esse cara vai gastar dinheiro comigo, cara, meu negócio ele está fadado a fracasso. Porque o que eu vou vender para ele depois? Exato. Entendeu? Como que eu vou criar, então? Então, na verdade, uma consultoria de vendas, ela pega desde o início o que a empresa precisa, o que aquele momento precisa, até a fase 2, então, que é montagem de script de time. Vamos bater nessas duas agora. Legal. Porque o vendedor, ele acha que, por mais que ele tenha habilidades, ele tem talvez uma visão muito boa de mercado, mas se ele não conseguir entender o processo da empresa, a venda não acontece. Então, a habilidade e o processo são coisas muito distintas. Então, comenta isso um pouco pra gente. Como que eu vou montar um time de vendedor com base no meu produto e no diagnóstico que já foi feito na primeira fase? Rafa, você falou uma coisa que eu falo muito com o pessoal, que é o seguinte: um vendedor sênior em uma empresa não quer dizer que ele vai ser um vendedor sênior na sua empresa. Justamente por causa da forma de vender o cliente que eu estou vendendo. Então, isso é muito diferente. Então, por exemplo, esse cara quer o melhor vendedor lá na loja de shopping. Aí ele chegou aqui agora e está vendendo na minha startup, por exemplo, ou na minha empresa aqui, numa clínica de estética. Cara, não necessariamente ele vai ser o melhor vendedor aqui dentro. Porque a persona é diferente, a forma de atender o cliente é diferente, às vezes o ciclo de venda é diferente. E eu sofri isso na pele, eu vendia franquia. Quando a gente se conheceu lá, eu falei muito disso. E franquia era uma venda relacional que demorava 6 meses. Quando eu saí da franquia e fui vender uma loja online que custava R$499, eu fiquei 1 mês sem vender nada. E você tinha tickets 100 vezes maior do que aquilo. 100 vezes maior que aquilo. E eu não vendi nada. E foi onde realmente eu comecei a estudar vendas, porque até aquele momento eu comecei a duvidar de mim. Isso passa muito na carreira do vendedor, que é justamente isso. Você começa a duvidar se você é um bom vendedor ou não. E eu tive exatamente isso. Eu passei e falei, nossa, eu não sei vender. Mas eu vendi 50 lojas da Krebs, vendi 26 lojas do Hakuna, que custava R$500 mil. Como que eu não consigo vender uma loja de 499? E aí eu percebi que a dificuldade estava
no processo. Porque o processo de vender aqui na franquia era um processo de 6 meses, muito relacional. Para vender um negócio de R$ 499,90, que era uma venda intencional, emocional, o cara comprava comigo numa ligação, comprava comigo por WhatsApp. Era muito diferente o processo. E isso foi uma coisa que eu vi muito. Então, a primeira coisa que eu vejo quando a gente vai falar de montar time é você entender isso. Às vezes é melhor pegar um vendedor de um concorrente, porque ele já entende da minha persona, entende do meu produto, do que eu pegar um vendedor de outro mercado que é muito bom. Excelente. Não, que dica excepcional, porque a gente tem muito isso. Se eu tô trazendo um camisa 10 para cá, mas o jogo é diferente. Exatamente. Tá, então a gente tá na primeira etapa. Montei o meu time, eu já sei exatamente o que eu preciso. Aí eu vou avançar então o meu funil. Qual que seria a minha próxima etapa? Tá, deixa eu só dar um passo atrás pelo seguinte. Eu falei um pouco só dessa questão de concorrente, mas tem uma coisa que eu sempre analiso também dentro da empresa, é a maturidade que a empresa está hoje em questão de processos mesmo. Porque se está uma empresa começando, normalmente eu trago vendedores que são crus. Porque é melhor você pegar um cara cru que tem vontade do que você pegar um cara bom que vai chegar numa empresa sem processo e ele vai desmotivar. Então isso é uma outra dica que eu dou muito pro pessoal. Cara, se você tá começando a montar processo e tudo mais, você vem vendendo um sonho pra pessoa. Isso tem um livro que eu gosto muito, que é O Lado Difíceis das Situações Difíceis, do Ben Wolowitz, não sei se você conhece, que ele fala o seguinte: quando você não tem dinheiro, você vende cargo. Então, quando você não tem dinheiro para contratar um vendedor muito bom, você vai trazer um cara que ele ainda não é muito bom, mas ele tem garra, ele tem vontade, ele tem tudo, e você vai prometer para ele o crescimento. Você vai prometer para ele, falar, cara, você vai se tornar o head de vendas, vai tornar o diretor comercial dessa empresa, você vai fazer isso, você vai treinar, e o cara brilha o olho e começa a correr atrás. Então essa é uma outra dica que eu dou muito, principalmente para quem está no início. A maioria das pessoas viram para mim e fala assim: Matt, eu não tenho dinheiro para contratar um vendedor. Aí eu falo muito essa dica e falo com o cara, vendas é a único cargo que você tem na ponta da língua quanto que o cara está te trazendo retorno. Porque se o vendedor custa hoje R$2.000, se ele não está te trazendo R$2.000 de faturamento, ele está te dando prejuízo. Entendeu? Então, quanto que esse vendedor tem que me trazer? Então, que é uma conta que a maioria dos empresários não faz e não sabe fazer. Exatamente. E aí é isso. Então, aí a gente sai da parte de contratação e eu vou para uma parte de operacionalização do negócio, tá? E aqui a parte de operacionalização, a primeira coisa que eu defino é a política de comissionamento, que é quanto que o cara vai ganhar. Sim, que é o que o vendedor precisa entender para você saber precificar o seu produto da forma correta. Também, exatamente. Mas nesse momento o objetivo é para eu motivar o cara. Para eu falar assim, cara, porque também não adianta nada eu trazer um cara bom e ele não se motivar. E vendedor tem que ser ganancioso, não ganancioso do lado ruim, mas no ganancioso de que, tipo assim, cara, eu prefiro ter um salário muito baixo e ganhar muita comissão do que eu ter um salário alto de segurança ali e não conseguir performar mais que isso. Exatamente. Então o cara, ele tá cada vez mais buscando isso. Então eu crio essa política de comissionamento, é a primeira coisa, e eu crio para esse cara um manual do produto que eu tô vendendo ou serviço. O que é esse manual? Cara, eu entrego para ele todas as possíveis objeções que eu já pensei que o cliente dessa empresa teve. Então eu crio tudo para essa pessoa, tipo, como que o produto vai ser entregue, quais são as dificuldades que a pessoa tem depois de comprar o produto. Então a gente faz um manual de produto mesmo para essa pessoa. Por quê? Porque a maioria também dos empresários hoje contrata um vendedor, mas não passa nenhum tipo de treinamento. Esse também é um outro grande gargalo. Você falou uma coisa e me remeteu a algo muito interessante, porque você acha que a pessoa, por saber vender, ela vai entender quais são as objeções, quais são as qualidades, os produtos, os desafios que o seu produto ou o seu serviço oferece, e de fato deixa ali que vende, mas é muito diferente. Vendas é uma ciência, vendas não é simplesmente aquela pessoa que não se enquadrou em nada vai ser um vendedor. Pelo Sim. contrário, ou algo mais extraordinário que você pode buscar em alguém que tem essa habilidade de entender e converter aquilo que até então era um papel, era algo na prateleira, fazer com que aquilo vá criando outras mãos, né? Isso é legal de você falar, porque é o seguinte, muita gente me conhece aí da época de colégio, eu sempre fui aquele cara tímido. Eu era aquele cara que eu era sempre gordinho, sempre ficava no cantinho, muito estudioso. Ninguém nunca falaria que eu ia ser vendedor, sabe? Tipo assim, antigamente pensar que eu ia estar num podcast ou fazendo uma palestra para 200 pessoas, cara, meus amigos de infância viram para mim e falam: Matt, o que você fez? O que aconteceu na sua vida para você conseguir fazer isso? E é legal porque eu, igual todo mundo, eu virei vendedor sem querer ser vendedor. Né? Tipo, ninguém quando é criança chega e fala assim: quando eu crescer eu quero ser vendedor. Mas é o preconceito do setor também, né? Porque Sim.
que pejoratiza o vendedor, né? E não é, gente. Exatamente. Mas é engraçado, porque todas as empresas fazem duas coisas, né? Elas produzem algo e elas vendem algo. Então, toda empresa tem que ter vendedor, não tem como. Eu falo que a gente fala muito das profissões que vão morrer com o tempo. Cara, vendas é muito difícil de você morrer, porque vendas tem todo o tempo você tá vendendo, você tá ali, você tá trocando informação com as pessoas. Eu falo que a gente vende quando a gente tá num relacionamento, a gente vende quando a gente tá numa entrevista de emprego. Então, tipo, o cara aprender a vender, ele ter essa habilidade é muito importante para a carreira dele e até um empresário, porque vai chegar no momento que ele vai precisar vender a empresa dele. Exatamente. Entendeu? Então, não tem como. Se esse cara não aprende a vender agora, quando ele vai vender a empresa dele, ele passa perrengue. Porque como que a gente vai traduzir tudo aquilo se nem ele conseguiu nos passar? Mas você toca num ponto muito interessante, Matt, quanto a isso. Então, você viu que, na verdade, era um processo. Que aí é onde que a gente volta naquele negócio que vendas é ciência. Vendas não é uma profissão qualquer. Você tem que entender todo aquele processo, toda aquela construção, em cima disso aplicar ali todo o DNA das objeções, das oportunidades, para que de fato você conclua a operação que é a venda como um todo. Mas traz pra gente então aonde que foi essa sacada de ver o processo como um todo a ponto de ser algo que você consegue escalar uma empresa. Tá. Durante a minha trajetória, do mesmo jeito que eu não queria ser vendedor, não, eu queria ser médico, eu virei vendedor muito porque é o seguinte, a partir do momento que eu fiquei mais velho, eu tive mais possibilidade de, eu sempre fui o cara que eu nunca tive medo de fazer nada, sabe? Tipo, a pessoa trazia pra mim, Matt, vamos pintar essa caneca aqui de azul. Eu falei, nossa, como é que pinta? Não tem nem ideia. Eu ia lá, não, pode deixar que eu vou pintar. E eu corria atrás, eu estudava, eu fazia. Então eu entrei em vendas muito por esse lado. Eu entrei em vendas, olha que coisa legal, porque a franquia, o lugar que eu trabalhava, antes dele virar franquia, a pessoa chegou lá querendo comprar a loja que eu tava. E eu era estagiário. E aí a pessoa chegou lá querendo comprar a loja, eu virei pro cara e falei assim, cara, você tem dinheiro? Tem. Pode vir cá que nós vamos vender. Eu nem era o dono, eu era estagiário. Sim. E aí eu peguei aquilo lá e falei, cara, não, vou levar isso aqui pro dono da empresa. E quando eu cheguei no dono da empresa, ele riu pra caramba, porque o preço que o cara queria pagar, não tinha nem ideia que era valuation, não tinha nem ideia. Nada, só que pra mim era um valor muito alto. Ele queria pagar 250 mil reais numa loja. Uau. Eu era estagiário que ganhava 750, eu falei assim, cara, 250 mil é muita coisa. E aí eu apresentei isso pra ele, ele falou, Matt, não é muito legal essa sua vontade de vender. E eu nem tinha. Que bom disso e tal, vamos começar a vender. E aí eu comecei a vender franquia, sem eu querer. Então, entendeu? De forma despretensiosa, você descobre algo que poderia ser replicado. Exatamente. E aí, pra mim, foi uma mudança de mentalidade muito legal, porque, cara, a partir do momento que eu aprendi a vender, eu descobri que nunca mais eu ia passar dificuldade na minha vida. Porque sempre que eu preciso de alguma coisa, eu pego algo para vender e eu consigo vender e eu corro atrás. Isso é muito legal. Eu tenho um amigo meu que a gente foi fazer uma viagem uma época, ele chegou pra mim e falou assim, eu falei, não, mano, agora não vai dar que eu tô sem dinheiro e tudo. Não sei o que. Ele falou, Matt, você é vendedor, velho. Pega uma mentoria de alguém aí, vende, fala que você vai ganhar uma comissão e tal, não sei o que, e dá um jeito da gente ir nessa viagem junto. E foi exatamente o que eu fiz. Então, isso é muito forte da profissão. Mas eu estava falando do processo, de eu virar líder, foi o seguinte, quando eu saí dessa empresa de franquia e fui para a empresa de loja online, eu fui o 5º vendedor dessa empresa. E aí, essa empresa é uma startup. A startup foi numa época que, um pouquinho antes da pandemia, ali em 2018, a gente começou a fazer tráfego pago, a fazer anúncio online e tudo. Eu não tinha nem ideia disso. Cara, eu falo que se eu tivesse conhecido anúncio online na época da franquia, eu tava milionário. Porque na época da franquia era porta em porta, ia no shopping, ia feira de franquia em São Paulo. Tipo assim, a prospecção era muito ativa. Enquanto o digital hoje, ele é muito fácil, entre aspas. Você fica lá e fica caindo os leads para você entrar em contato. Exatamente. Você faz o seu funil. Exatamente. Cara, eu não sabia o que era CRM na época da franquia, pra você ter ideia. Então, tipo, eu falo que quando eu fui para essa startup, foi onde eu aprendi a construção de processo. Eu entrei na startup, eu era o 5º vendedor, e eu saí de lá como diretor de receita com 130 vendedores abaixo de mim. 130? Então, você montou um time, criou um processo para que aquelas pessoas se aplicassem. Exatamente. E aí era eu de diretor, eu tinha um gerente, e abaixo do gerente eu tinha 10 coordenadores e cada coordenador tinha mais ou menos 13 vendedores. Então, esse era o meu time de vendas. Então, ali foi quando eu percebi que se eu não construísse processo de venda, se eu não construísse playbook, imagina treinar 130 pessoas. Imagina você passar para o time de RH para ele fazer contratação de 130 vendedores. Rafa, teve época que a gente contratava 10 por semana. Por semana, para montar um time, sim. Para crescer e fazer um negócio
tem uma velocidade muito rápida. Então, tipo assim, hoje quando eu entro numa empresa, o cara vira e fala, tô com dificuldade de contratar vendedor. Eu falo, cara, eu contratava 10 por semana. Tipo assim, o que falta aqui é processo. Entendeu? O que tá faltando desse lado é isso. Então, foi muito disso. Lá foi onde eu aprendi a questão da importância de você ter um processo de vendas muito bem definido. Para quê? Para você conseguir fazer com que o vendedor performe de uma forma muito boa. Porque não adianta nada eu ser uma empresa muito boa, mas meu processo não ser muito bom. Exato. Ou o inverso, você ter muito processo, muita coisa, e você não conseguir achar a pessoa que consiga replicar o DNA da sua empresa. Então, ao mesmo tempo, é sempre um trade-off que você está fazendo, né? Eu tenho que olhar aqui, mas nunca deixar de olhar o processo. Tem que olhar as pessoas e o processo. Exatamente. Matt, então, a gente tem agora essa visão da operação, né? Que é algo que você precisa estruturar com base em cada um dos diagnósticos, com base em cada um dos tipos de perfis que você disse desde o início, sendo um B2C ou um B2B, para que então você agora da operação consiga trazer a possível escala. O marketing e vendas, eles são algo que andam juntos? Com certeza. É o seguinte, eu gosto, eu dou muita aula, né, também, faço treinamento e tudo, e uma coisa que eu falo é o seguinte, todo mundo, quando eu comecei a estudar vendas de verdade, eu cheguei numa conclusão que, por que a gente compra algo? Tá, então foi muito para esse lado. O lado mais do comportamento. Do comportamento de compra, entendeu? E aí o que eu comecei a perceber? Existe um negócio que eu não sei se você conhece, chama jornada de consciência. Você já ouviu falar? Sim, a pirâmide, para você entender o nível que a pessoa está. Exatamente. E ela começa em inconsciente, aí ela sai de inconsciente para consciente de um problema, depois para consciente de solução, depois para consciente de produto, que é o seu produto da sua empresa, para consumidor. Entendeu? Então ela passa por 6 canais até ser o consumidor final do meu produto. E aí depois disso ainda tem depois que é o pós-consumidor, que é a avaliação pós-compra, que a gente chama. Que é justamente porque não adianta nada eu ter um processo muito bom de vendas, de conscientização desse cara, esse cara tornar um consumidor, e aí meu produto é muito ruim, minha entrega é muito ruim, eu acabei com todo esse processo. Entendeu? Então, o que é o legal da jornada de consciência? A jornada de consciência, eu consigo fazer qualquer pessoa avançar nela de 2 maneiras. Fazendo um marketing bem feito, ou com um time comercial, que é uma pessoa que vai fazer um processo de prospecção fria, encontrar com você no elevador e ele consegue te mostrar que você tem um problema, mostrar qual que é a solução do seu problema, mostrar que o produto e o serviço dela é a melhor coisa do que os outros concorrentes e te fazer se tornar uma consumidora para depois você ter uma avaliação pós-compra. Então, tipo assim... Aí sim você metrificou o seu processo. Exatamente. Porque quando eu pego para esses 2 lados, eu falei assim, cara, como que eu... E aí entra muito nisso. Como que eu faço para o cara avançar de inconsciente para consciente do problema? Como que eu faço para ele sair do consciente do problema para consciente da solução? Como que eu faço para sair do consciente da solução para consumidor? E aí, o que eu percebi? Em vendas e marketing, a melhor forma de você fazer isso é educar o cara. E qual que é a melhor forma de você educar o cara? Respondendo perguntas. Uhum. Então eu sempre gosto de, quando eu estou numa venda direta, conversando, eu fazendo a venda, eu sempre gosto de fazer as perguntas para o cliente, e quando eu estou fazendo marketing, o que eu faço? Eu faço a pergunta e eu já respondo ela no processo educacional. Então não sei se você já viu esses vídeos que ficam passando em Reels, TikTok e tudo mais, que é assim, como eu fiz para vender a minha empresa? E aí vem a pessoa contando como que ela fez para vender a empresa dela. O que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou tirando uma pessoa inconsciente que está lá e que não tem nem ideia de como que faz para vender uma empresa, que a empresa pode ser vendida, e estou avançando ela nesse nível de consciência. De que forma? Da forma do marketing. Do mesmo jeito que eu posso pegar o telefone hoje e ligar, Rafa, você tem a Baico? Não, que legal. Rafa, deixa eu saber um pouco mais. Qual que é o seu objetivo com a sua empresa daqui 50 anos? Uhum. Aí eu sei, 50 anos? Nunca pensei nisso na minha vida. Pô, Rafa, daqui 50 anos, sabia que você pode vender a sua empresa? Pô, sabia. Rafa, vamos marcar uma reunião para eu te mostrar como que a gente vai estruturar a sua empresa para ser vendida? Aí você fala, poxa, que eu não pensei, agora vai se tornar um desejo. Exatamente. Um desejo que vai ser um consumo. Isso é te tirar de inconsciente para te trazer para consciente de um problema. Tá? Então, o que é o problema da sua cabeça? Que daqui 50 anos você vai fazer com a sua empresa. Você está lá na frente, então você não sabe ainda. Então eu consigo fazer isso tanto com marketing quanto com vendas. Então por isso que marketing e vendas andam junto. Porque não adianta nada eu ter um bom vendedor, mas eu não estou conseguindo pelo menos tirar o cara ali do zero para trazer ele aqui. Então quando eu tenho os dois muito bem andando de mãos dadas, cara, explode. Aí você criou uma esteira mesmo, que você vai ter previsibilidade, que você vai conseguir, então, trazer todos os próximos passos arrumados. Por isso que você fala, então, eu sabia que eu precisava contratar 10 vendedores
por semana. Exatamente. Porque com base no marketing, aquele canhão então que você cria, você já começa então a ter um funil muito grande, começa a peneirar, você fala, neste volume que o meu marketing traz, eu preciso ter X pessoas para seguir. E qual que era a minha meta, né? Que era mais importante. Porque a minha meta, ela define até a questão do marketing. Cara, tipo, eu preciso que... Ó, galera, a gente tem a nossa meta de bater 1 milhão de faturamento por mês, sei lá, em dezembro. Cara, o que a gente vai construir de marketing até lá e o que a gente vai construir de vendas até lá? Então, eu tenho que pensar nos dois caminhos, entendeu? E aí a gente vai junto nisso montando. Então, a gente sempre faz assim. Por isso que a minha primeira pergunta quando eu sento para fazer uma consultoria, cara, qual que é a sua meta? Ah, você não tem não? Vamos sentar e vamos fazer junto. Porque eu preciso de uma meta para eu saber dimensionar o tamanho do time, para eu saber o que a gente vai fazer de ação de marketing. Porque tem coisa que eu vou usar tráfego, que é fazer anúncio, tem coisa que não, é prospecção. Porque se o cara não tiver um volume tão alto, para que eu vou gastar dinheiro aqui? É melhor eu fazer uma prospecção pegando clientes maiores do que eu fazer jogando a rede para ver o que vem. Então, os desafios das empresas, eles acabam sendo individuais, porque você vai pegar cada empresa em um nível de processo, cada empresário em um nível de consciência, por mais que a gente queira que o consumidor saiba a consciência dele, mas o empresário também tem que ter isso sobre o próprio processo, sobre a própria empresa. Então, por isso que você pode pegar pessoas ou muito avançadas para uma performance maior, que não esteja numa conversão tão legal com relação a métricas de marketing, ou o inverso, criar o próprio funil que nunca existiu ou que não está conseguindo atrair essas indicações. Qual que é o maior desafio, Matt, hoje, em conseguir trazer um processo desse? Que, pelo que eu estou entendendo, é algo que vai demandar tempo. Sim. Cara, e aí entra justamente muito nisso. Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem hoje de desafio é alinhar a expectativa que a pessoa tem de esse resultado chegar versus o tempo que o time precisa para ele realmente, a gente chama de rampagem. O que é a rampagem do time? É eu pegar o cara que hoje ele não tem nada sobre a minha empresa, sobre meu produto, sobre meu processo de vendas, e eu transformar esse cara num cara que entende isso tudo e ele está apto a realmente ter uma taxa de conversão que seja média de mercado. Então é justamente isso. Então, por exemplo, quando eu sou o empresário e eu mesmo faço a venda, cara, por eu ter essa paixão, por eu conhecer muito do meu produto, eu que criei, então eu vendo muito contando como que eu criei, como que eu fiz aquilo, e fica, entre aspas, fácil de vender. A minha taxa de conversão ela é alta. E muitas dessas vendas ainda são por indicação, que é o melhor lead. Porque ele já está pré-qualificado, né? Que alguém já conhece, é amigo. E a demanda partiu dele. Ele pediu indicação e alguém te referenciou. Exatamente. Quando eu saio dessa parte de indicação e o dono vender, e aí eu tenho ou prospecção ativa, que é muito difícil, que eu estou pegando alguém muito inconsciente, ou marketing, que também é muito difícil, que ele está pegando alguém inconsciente e trazendo para cá, as taxas de conversões caem. Então, para essa taxa de conversão voltar a subir, tem N fatores, além do vendedor melhorar o processo dele de vendas ali na rampagem, que é o produto ficar melhor, o produto ficar mais conhecido, o marketing ter mais resultado, e isso demanda um tempo ali. Então, o que acontece muito é justamente isso. Tipo assim, eu falo isso muito com o empreendedor. Cara, empreendedor não pode desistir. Exato, essa é a habilidade número 1 que a gente precisa. Resiliência, cara. E até, inclusive, é muito bom. Eu falo que os melhores empreendedores que eu conheço foram muito bons vendedores. Por quê? Porque o cara ele aprende a ser resiliente sendo vendedor. Porque vendedor você toma não todo dia. Toda hora você tá tomando não. E se você ficar triste porque você tomou não, você nunca vai ser um bom vendedor. Entendeu? E no empreendedorismo é a mesma coisa. Porque, cara, principalmente eu trabalho com muita empresa, eu vejo. Às vezes a gente tá vendendo um serviço dessa maneira, um produto dessa maneira. Aí a gente começa a vender e pegar feedback dos clientes que estão comprando e a gente viu que a gente está vendendo ele da forma completamente errada. E aí eu tenho que mudar toda a minha operação. Por quê? Porque o jeito que eu estou vendendo ele está errado. E aí o que acontece? Para eu mudar, existe dar um passo para trás. Existe eu ter que pensar de novo como que eu vou construir isso. Então o empresário ele tem que ter isso na cabeça. Então hoje o maior desafio que a gente tem quando a gente implementa é o cara querer o resultado para o mês que vem. Que é um processo de maturação. Então, primeiro você testa, ajusta, amadurece um pouco, avança mais, testa, porque pode ser que o processo esteja bom, mas as pessoas precisam de alguma pincelada, revisitar alguma coisa que passou, ou vice-versa. As pessoas estão prontas e aqui ainda não ficou claro como que o mercado vai reagir. Exatamente. E, Matt, uma coisa que você falou no início é que cada vez mais os clientes estão ficando caros. Então, cada vez mais é difícil eu trazer novos clientes para dentro da minha base. Quais as estratégias vocês pensam, vocês que são especialistas em autoridades, nessas objeções, nessas criações de soluções para uma empresa, né, trazer de forma mais barata, né, que vão criando alternativas estratégicas?
O que então está sendo feito aí nesse âmbito para minimizar isso? Rafa, uma coisa que a gente faz, que é o seguinte, um dos maiores dores que eu vejo nas empresas hoje é depender de um único canal de aquisição. No início é a indicação. Depois, normalmente, o cara escala em um outro, ou é prospecção ativa ou é tráfego pago. E eles normalmente param aqui. E isso é um problema muito grande, porque quando eu paro aqui, cara, o que eu deveria estar fazendo? Eu deveria estar melhorando esse processo de indicação, então eu deveria estar criando um programa de indicação, eu deveria estar melhorando isso aqui, e eu deveria ter outros canais de venda sendo ativados. Exemplo, parcerias. Exemplo, network em alguns lugares, tipo, cara, a gente faz um negócio muito vendendo consultoria. Hoje, por exemplo, a gente tem uma meta de network que a gente faz por ano, ou seja, de eventos que a gente vai no ano captar cliente. A gente tem patrocínio. Então, isso é criado em paralelo ou primeiro você estrutura, digamos assim, a vaca leiteira das vendas, que vai ser o principal canal, e depois você vai trazendo adjacências, ou você já deixa todos prontos? Não, eu faço exatamente isso. Primeiro a vaca leiteira para te dar tranquilidade e depois a gente vai escalando. Só que não pode parar nessa, entendeu? Que é o maior erro que eu vejo nessa questão. Tipo, o cara para em uma e ele fica dependente daquilo. E aí acontece alguma coisa, pandemia, alguma coisa aconteceu, fez o mercado cair. O Facebook cai do ar, o Google... entendo. Então, entendeu? É onde que você deixa de ter uma dependência e você começa, então, a criar uma recorrência com base exatamente. Eu paro de depender de uma única fonte de receita e começo a diversificar para eu não ter esse problema. Tipo, cara, eu não posso depender de uma coisa só. Porque se eu dependo de uma coisa só e essa coisa começa a dar problema por qualquer N coisas, a minha empresa quebra. Entendeu? O que aconteceu na pandemia com muitas empresas? Cara, o cara tinha a loja física e ficava ali vendendo porta a porta, quem passava na rua. Entrou a pandemia, eu não tinha nada online para vender. O que acontece? Caiu tudo. Entendeu? Então, tipo, isso é a lógica que a gente implementa no negócio. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa que já tem 1 ano, já tem um time de venda, já tem um processo ali de, sei lá, prospecção ou um processo de tráfego funcionando, por que agora eu não estou criando uma nova estratégia? Entendeu? De parceria, de patrocínio, em evento ou alguma coisa do gênero, entendeu? Então é isso. Mas você fez a pergunta e eu respondi de uma forma diferente, tá, Rafa? Até me perdoa. Eu falei disso muito porque isso também barateia o nosso custo de aquisição ali, mas hoje eu acho que a coisa que mais as pessoas também têm dificuldade, mas que mais barateia o custo é a questão da produção de conteúdo. Sim, tá? Porque você se torna autoridade naquilo que você fala, naquilo que você faz. Exatamente. E a produção de conteúdo, ela é até mais forte do que isso, porque é o seguinte, ela é uma coisa que você não analisa o retorno imediato. Você não metrifica de forma direta. Exatamente, mas ela é a coisa que mais te dá, não só a autoridade, mas a confiança. Tem gente que tem muita questão da reciprocidade, que é basicamente o seguinte, cara, eu vi que o Matt postou aquilo, só aquilo ali que ele falou comigo no podcast da Baicô já mudou minha operação. Aí eu solto um produto lá no meu negócio, vou vender alguma coisa, ou sei lá na frente, esse cara me encontra numa palestra, alguma coisa. A probabilidade desse cara comprar de mim é muito maior. Que ele já viu. Isso foi impressionante, porque eu fiquei 2 anos fora do digital. 2 anos só fazendo consultoria presencial, fiz só por indicação. Sim. E era muito engraçado, porque eu dei algumas aulas em comunidades de parceiros que o cara me chamava e falava, Matt, dá uma aula de prospecção, Matt, dá uma aula de formação de time comercial, Matt, dá uma aula de vendas. E aí eu lancei um produto agora no início do ano, e aí, tipo assim, tinha 2 anos que eu não falava nada no meu Instagram sobre vendas, sobre nada. O que teve de gente que comprou, que me conheceu dessas aulas há 2 anos atrás, eu fiquei impressionado. Que foi a rede que você montou, não sabia o potencial dela, você lançou a isca e você falou assim, poxa... Exatamente. Foi uma rede bem feita, então, não foi uma rede superficial. Que é muito também isso que o empresário confunde, né? Network com evento. Ele acha que network é um evento. Não, é um processo. Eu estou indo ali com a intenção, eu estou deixando, fazendo um bom trabalho. Em algum momento, se eu lançar algo, eu tenho uma cadeia, uma rede para comprar. Exatamente. E o que é legal nesse processo, principalmente quando a gente fala de network, eu brinco com todo mundo que eu conheço, é o seguinte, cara, algum dia você vai comprar um produto meu. Você só não sabe ainda. Aí o cara vem como assim, Matt? Eu falo, cara, pode ficar despreocupado, entendeu? E eu tenho essa despreocupação e é até engraçado, porque os meus vendedores, eles ficam muito loucos para vender, né? E eu tenho um processo de venda muito tranquilo, porque eu vim do ramo de franquia. Então, franquia era uma coisa que, tipo assim, cara, não adianta, não tem como. É igual vender empresa. Você não vai chegar lá e falar, tá aqui a empresa tal, compra aí. Não, você tem que criar o relacionamento, tem que abrir número, tem que mostrar e tudo. Então, eu sou muito desse processo de relacionamento para você vender, sabe? Tipo, eu acredito muito
muito nisso. E o relacionamento hoje, no digital, você consegue abranger mais pessoas. Por quê? Porque você tá ali no seu Instagram e, querendo ou não, você nem sabe, mas aquela pessoa te acompanha todo dia, você postando, você tomando um cafezinho de manhã. Entendeu? Então eu vejo isso muito. Cara, todos os caras hoje que estão crescendo, principalmente são caras que estão no digital. Cara, CIMED, lá o João Adib, pô, G4, são os caras para mim que mais têm autoridade no mercado, que é todos o G4, então, pô, V4, são muito caras muito fortes do mercado mesmo que estão crescendo. Mas criando conteúdo, batendo na consciência, falando para um público geral, indiferente do nível, ele está recebendo a mensagem. Exatamente. E uma hora, quando for para consumir, ele fala, em algum momento, por que eu vou comprar da marca CIMED mesmo? Talvez tenha sido coisa de 3 meses atrás plantado, que na hora de estar na boca do balcão de uma farmácia, você já tem uma referência. Exatamente. Matt, agora trazendo para o nosso mercado, compra e venda de empresa. Tá. O que você vê que isso pode trazer valor para uma empresa que tem um processo de venda? Cara, acho que hoje a previsibilidade que gera ter um time de vendas e ter um processo de vendas muito bem desenhado é o maior poder de fogo na hora que você vai vender uma empresa. Por quê? Porque quando você vai vender uma empresa, a gente primeiro coloca a empresa à venda, né? E aí algumas pessoas vão procurar, só que vai ter um tempo entre o momento que eu tô ali vendendo, que eu coloquei minha empresa para vender, até o cara comprar. E na hora que vai fazer o valuation, aprendi isso na Baicon, inclusive, é feito um provisionamento de 5 anos para frente. Ou 3, ou 2, vai depender da empresa como um todo. Mas é feito esse provisionamento. Só que se esse provisionamento ele é feito de uma forma errada, onde a pessoa não vai batendo essas metas que ele colocou, o que vai acontecendo com a autoridade do negócio, da negociação durante o processo? Ela vai caindo. Por quê? Porque vamos supor que eu coloquei minha empresa à venda e eu vou vender ela 5 milhões, minha consultoria agora nesse momento, que foi o valuation que a Baicon fez. Só que eu coloquei que no ano que vem, em vez de eu faturar 1 milhão por ano, eu vou faturar 3. Certo. Quando o cara for comprar a minha empresa, ele já viu esse provisionamento. Eu falei que eu ia bater 3, só que eu não bati 3. Em vez de bater 3, eu bati 1 milhão e 200. O que acontece? Desconfiança. Exato. Você não vai ter previsibilidade, você não entrega, por que a empresa tem aquele valor? Exatamente. Ou você toma um desconto imenso. Se a sua empresa valia 5, o cara fala, não, com o que você me entregou aqui, vale 1. Exatamente. Ah, não, mas eu quero 5 porque a Baicon falou que vale 5. Não, não foi a Baicon. Quem falou foi o modelo de negócio que você acreditava que era eficiente. Exatamente. E quando a gente foi fazer o teste de performance dele, que é a projeção da sua empresa, e acompanhando, você não conseguiu entregar. Exato. E é isso que é muito interessante. Uma coisa que eu lembro que você falou é justamente isso. Quando a Baicon, há 5 anos atrás, que eu ainda fico nas vendas, você falou assim, precisa despessoalizar, porque se não despessoaliza, como que escala? O seu tempo é escasso, Rafa. Exatamente. Seu tempo tem 24 horas igual ao meu. Então, por mais eficiente que você seja, você é limitado. Eu falei assim, não, dá pra vender. E eu fiquei ali, assim, 6 meses sofrendo. Depois que a gente foi criando todos os processos, SDR para qualificar, o próprio closer para replicar aquilo que a gente fazia com os scripts que você trouxe, com o playbook. E se acontecer isso, qual que é a resposta? E nesse evento, o que a gente acontece? Se pedir desconto, se não quiser pagar, ou até mesmo querendo gerar uma autoridade que os closers não tinham, mas a Baicon como um todo conseguia entregar, como que faria? Falei, mano, genial. Agora sim a gente consegue escalar. Agora exatamente. O negócio não sou eu. Não depende mais. É um negócio que vai conseguir ter vida própria, vai conseguir andar com as pernas. Isso foi legal, mas até contribuindo, acho que eu nunca te falei isso. Depois do processo, né, dessa consultoria que a gente teve com você, que a gente começou a ter um profissionalismo maior, uma dependência menor de mim e do Diego, que eram os fundadores, foi quando, de fato, a gente começou a ser visto pelo mercado. Legal. E aí passou 6 meses, a gente começou, então, a receber ofertas. Não, vocês estão fazendo um trabalho muito legal, vocês estão atingindo muitas pessoas, a gente está ouvindo falar muito dessa Baicon, que é muito nova, e agora eu quero investir para comprar. E foi nossa primeira rodada de M&A. Legal. 6 meses depois de que a gente começou a virar essa chave, esse mindset, a gente começou a trazer mais processo, começou a trazer também, a olhar para as pessoas, né? Não deixando, chega aí e vai vender. Legal. E aí você começa a falar assim, poxa, começou então a
ser diferente. Se é diferente, tem valor. Não, eu fico muito feliz e a Baikô não foi a única, né? Não sei se você sabe, mas em 2020, eu fiz uma consultoria para a Bag, que é uma plataforma de loja online. Ela começou na pandemia como aquele lojinha do Instagram. Sim. E aí as pessoas compravam a loja para ter lojinha do Instagram para conseguir vender mais. Ela foi vendida. E eu entrei lá, fiz o processo de comercial lá, então eu botei uma gerente de vendas na época, a gente estruturou tudo, playbook e tal, não sei o quê. Em 7 meses que eu tava lá, a gente começou a receber a oferta. 1 ano e meio depois, que era uma empresa de capital aberto, demorou muito para realmente fazer diligência e tudo, a Local Web foi e comprou o Bag. Então, uma empresa que era local foi vendida por uma SA de capital aberto em bolsa, porque conseguiu falar, não são pessoas. Exato. São processos trabalhando de forma eficiente que geram resultado. Exatamente. Então isso é bem legal. Então quando você pergunta isso, eu acredito que a maior coisa que a empresa tem por ter um time de vendas, por ter um processo de vendas estruturado, é essa previsibilidade que ela vai ter, principalmente nesse momento de vender, né? E é até engraçado, porque eu, trabalhando na Baikô depois, né, essa foi a primeira, mas na frente quando a gente fez o processo para ajudar as empresas a serem vendidas, entrando na parte de negociação, uma coisa que eu percebi muito é que hoje o empresário ele não tem essa visão de que a empresa dele pode ser vendida. E aí, eu lembro que dentro do discurso, uma das coisas que a gente implementou com os meninos é o seguinte, cara, você tem que falar com o cara, na hora que você ligar para ele, falando, cara, sua empresa hoje tem 3 caminhos. Ou ela vai quebrar, ou ela vai ser vendida, ou ela vai ser herdada. Qual caminho você vai seguir? Seu filho, você tem filho, você vai querer que seu filho assuma, seu filho, você acha que ele vai querer assumir sua empresa? E aí o cara já ficava assim, cara, isso era pegar o cara do inconsciente para transformar ele em consciente do problema. Então isso foi muito legal também. E é muito legal porque o nosso trabalho é um trabalho novo. Sim. Então, não preconceituando o nosso, ou criticando o nosso método de estudo, né, das escolas de administração, do modelo de gestão que o Brasil tem, mas de fato muitas pessoas nunca fizeram essa pergunta. Eu estou criando um negócio para quê? Para ser vendido. É para isso que você está criando. Então, a própria Baikô é um modelo de negócio que ela nasceu para ser vendida. Exatamente. E olha aqui, a mesma mentalidade, né, nossa, que já vem do M&A, que a gente já sabe M&A, olha como que foi difícil para o fundador sair da venda. Então, com certeza, Entende? Isso então, é legal demais. É algo muito legal quando a gente começa a refletir, a gente fala assim, poxa, de fato, é bater na consciência, é perguntar para o empresário quanto que vale a empresa dele, e ele se atrapalhar na resposta, é perguntar para o empresário o que ele vai fazer daqui 10, 20 anos, e ele, não sei. E aí sim, você começa a mudar uma geração de empreendedores. Exatamente. Não, isso é muito legal. E é engraçado, né? Porque eu mandei pra você esses dias, eu tava no avião e tinha um cara com o laudo da Baikô sentado do meu lado. Aí eu olhei assim e falei, nossa, e o cara era comprador. O cara tava olhando o laudo pra comprar a empresa. Eu ainda brinquei com vocês, pede ver qual que é a empresa. Eu me antecipo aqui. Muito legal isso. Então, é ver que antigamente, cara, quando você imaginou que, tipo, sei lá, alguém andando no avião ia estar pensando em comprar uma empresa. Matt, nunca tinha pensado nisso na minha vida, sabe? Tipo, nossa, nunca pensei que uma empresa poderia ser realmente vendida. Então, quando você começa a ter esse nível de consciência e ver isso, você começa a pensar, cara, como que eu preparo a minha empresa mesmo para ela ser vendida? Então, tipo, hoje, e é engraçado, porque quando a gente começou o trabalho lá na Baikô, o tanto de amizade que eu fiz com pessoas que hoje são investidoras e são pessoas que hoje são compradoras de empresas, que o cara vem, compra a empresa, às vezes que está quebrando, melhora a empresa e vende. Ou ele vem, ele compra várias empresas, vê qual que vai dar certo ali, mais startup mesmo, para depois ganhar um dinheirão. Então, tipo assim, entra muito nisso. Eu falei, caramba, esse é um mercado que ele cada vez está crescendo mais e as pessoas não conhecem. Então, foi muito, 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 muito bom. Sensacional. Matt, para a gente fechar, sei que você é um grande estudioso de vendas, estudioso de empreendedorismo, busca inovação, inquieto para sempre ter o melhor para poder entregar. Dá uma dica de algum canal de conteúdo ou algum livro que de fato tem que ser assim, imprescindível para o empreendedor e aquela bíblia do cara, aquilo que, indiferente do estágio que ele esteja, ele tem que saber o que está falando. Legal. E para mim, igual eu falei, o meu livro de cabeceira é esse Lado Difíceis das Situações Difíceis. Porque ele conta a história de um empresário que o cara, ele começou a empresa do zero, então ele não teve investimento, não teve nada e tudo, e o cara passou por o maior perrengue de todos, que ele tinha uma empresa de tecnologia na bolha de 2000, da bolha do .com. Então a empresa do cara que começou a crescer, ao mesmo tempo que ela cresceu muito, ela caiu numa velocidade muito rápida. E o que esse cara fez para ele conseguir, aplicando processo de gestão, aplicando processo de vendas, aplicando processo principalmente de
comunicação e gestão com o time, cultura também muito forte, o que esse cara fez para ele conseguir que a empresa dele passasse por esse perrengue para ela chegar no momento que ela foi vendida por não sei quantos bilhões pro Google, entendeu? Então, tipo assim, a história do cara é muito legal, a história da empresa e do cara. É a realidade, o cara contando exatamente o que aconteceu. Exatamente. Não trazendo aquilo como uma verdade única, mas mostrando que a chance de acontecer com você é muito grande. Exatamente. Tá aqui o que pode ser feito. Exatamente. Então, é um livro que eu gosto muito, principalmente para empreendedorismo. Eu acho que quem é empreendedor, esse livro foi um livro virada de chave na minha vida para empreender mesmo, que era tipo assim, eu sempre tive o pé no empreendedorismo, mas eu sempre fiquei um pouco atrás com medo, você sempre fica, né? Sim. A segurança é uma coisa, mas quando eu tomei essa decisão de empreender, foi logo depois dessa empresa que eu saí de lá como diretor de receita, com 130 vendedores, falei, cara, não, agora eu vou empreender mesmo, vou começar a fazer consultoria, vou começar a ir para esse lado, e cada vez mais eu vejo que, tipo assim, até eu passo pelo mesmo processo que todo mundo, tipo, cara, eu passar as vendas para um vendedor foi muito difícil. Ainda mais que eu amo vender, né? Então, tipo, exato, é muito mais difícil. Eu tive que fazer 3 meses de terapia. Eu falei assim, mas se eu não vender, calma, Rafa, tem outra coisa, calma. Falei, não, então beleza. Então. Tem certeza que vai dar certo? Então vamos. Isso. E aí, cara, uma coisa que eu botei de meta para esse ano para mim também é começar uma produção de conteúdo mais forte. Então, eu comecei agora meus conteúdos no Instagram, ele é mais focado em vendas mesmo, em implementação de time comercial, em formação de vendedor. Então, eu criei 2 produtos, né? Um produto focado em implementação de time e um produto focado em o vendedor melhorar a performance dele. Que a minha ideia foi muito disso. Tipo, não adianta nada também o cara implementar e na hora que chega lá o vendedor não está treinado. Então, o cara precisa buscar estar treinado. Vendas tem muito disso, cara. É muita repetição, muito treino. O cara fica um mês de férias, a performance dele cai porque ele esquece algumas coisas, ele perde um pouco aquela gana que ele tinha. Então, tipo, a minha ideia está sendo muito disso. Eu quero ajudar os empresários cada vez mais a conseguirem implementar processo de vendas e eu quero ajudar os vendedores cada vez mais a venderem mais. Então, esses estão sendo meus 2 objetivos agora com a escola de vendas. Sensacional. E como que a gente chega até você, Matt? Deixa aqui o seu contato para... Vamos lá. Meu Instagram ele é Matar com 2 T's e Mateus com TH. Então, Matar Mateus é meu Instagram. Aí você pode chegar lá, mandar direct. Até hoje sou eu que respondo todos os meus directs ainda. Então, eu gosto muito de ter esse contato com o pessoal, principalmente que eu estou no momento de desenvolvimento de produto. Então, cara, para mim, pegar feedback é a coisa mais importante de todas. E você pega na fonte, né? O que a pessoa está sentindo, o tempo dela, a dor dela. Exatamente. Isso me ajuda a produzir mais conteúdo, isso me ajuda o que eu vou colocar dentro do curso para a pessoa aprender e tudo. E isso me ajuda cada vez mais a crescer. Então, hoje, meu ponto de contato principal é o Instagram. Eu tenho um site também, mateusmatar.com.br. A pessoa consegue entrar lá. A gente está mudando, está despessoalizando esse site. Então, está saindo de Mateus Matar e vai para MM Escola de Vendas. Essa mudança deve acontecer mais ou menos em, sei lá, umas 2, 3 semanas, que a gente está estruturando página e tudo. E é isso. É por esses canais mesmo. Então, o empreendedor que quer sair da linha de frente, quer fazer com que a empresa dele valha mais, através de um processo de venda estruturado, Mateus Matar Escola de Vendas, pode ir lá. MM, e aí a gente consegue trazer mais valuation para o empresário. Se Deus quiser, quem estiver precisando aí, eu estou aí para ajudar. Excelente. Gostaram do conteúdo, pessoal? Então, uma ótima ferramenta de gestão aí para você que quer avançar nas vendas. Aí estudem sobre processo de vendas, MM Escola de Vendas, com Mateus Matar. Até o próximo Bycast, pessoal. Tchau, galera. Valeu.